Muito bem, então eu trouxe aqui hoje pra gente esse artigo de opinião escrito por Renato Janine Ribeiro. O Renato é professor titular de Ética e Filosofia Política da USP, ex-ministro da Educação, governo Dilma 2015, e autor do livro A Pátria Educadora em Colapso, da editora Três Estrelas. Como eu falei para vocês na aula passada, gente, o tema da ética é um tema que pode ser usado em qualquer redação do Enem. Eu acho que vocês lembram quando eu informei isso aqui para vocês, né? E aqui eu tenho esse título, né, esse artigo maravilhoso, né, escrito por uma pessoa que sabe o que está dizendo, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não vai ser possível lê-lo todo, eu vou anexar junto à atividade, tá certo? Todavia, a gente vai ver aqui pelo menos a questão das 3 primeiras habilidades que nós já estudamos, as competências 1, 2 e 3. Então, o título do artigo dele é Alunos de escolas públicas, não desistam da universidade. Esse daqui é o tema, é o título, é o chamado, é o imperativo, diretamente para vocês. Aí qual vai ser a tese dele? Direito à metade das vagas do ensino superior federal continua valendo. Ele vai se pautar os argumentos dele em cima disso daqui. Independente de qualquer coisa, independente de pandemia, independente de que seja lá quais são os problemas, esse direito, as vagas ainda continuam valendo, certo? A gente não pode desistir disso, tudo bem? Desse direito nosso. Vamos lá. E aqui o texto nos diz o seguinte: vejo muitas pessoas, especialistas ou não em educação, preocupadas. Temem que a falta de aula presencial impeça o acesso dos alunos de baixa renda, que na grande maioria estudam em escolas públicas, ao curso superior, caso se saiam mal no próximo Enem. Mas quero esclarecer que estes estudantes continuam tendo direito às cotas, porque o ingresso na universidades e institutos federais usa, sim, os resultados do Enem, mas se dá pelo SISU, ou Sistema de Seleção Unificada. Desde 2012, a Lei Federal nº 12.711, chamada Lei de Cotas, reserva metade das vagas de cada curso superior federal a quem faz o ensino médio inteiro em escolas públicas. São cotas ditas sociais. Então, olha só. Aqui ele vai fazer o quê? Contextualizar o tema. Vamos aqui para o passo primeiro. Se a gente entender, pessoal, que isso daqui é a introdução dele vai ter, vamos olhar aqui o que ele fez. Ele vai ter uma frase, né? Outra frase, 2, 3 frases no primeiro parágrafo, 4 frases. Então, assim, como o texto é bem longo, a introdução dele, lógico, né? É possível ter essas 4 frases, né? Então, vamos ver aqui. Na primeira frase, veja que, aliás, na primeira e na segunda, ele faz o quê? Aquilo que eu digo que é para vocês fazerem na redação. Contextualizar o tema. Aqui ele contextualiza o tema, né? Ou seja, ele está dizendo o quê? Desse temor, desse medo, né? Desse problema que muitas pessoas estão com esse receio, né? Que o problema devido à pandemia, os alunos não estarem tendo as aulas presenciais, né? Justamente se saiam mal no Enem e, portanto, não acessem e não entrem no curso superior. Sem falar no agravante, pessoal, que ele vai dizer aqui mais na frente, que é a quantidade de alunos que está desistindo, que não está fazendo as atividades remotas, né? Pensando que próximo ano talvez tudo vai ficar muito bem, vai estudar direito, e aí tipo vai nessa ideia, né? Que é de cada um, mas particularmente eu não concordo. Então ele faz o quê? Ele contextualiza o tema, tá certo? Ele contextualiza que qual foi o que eu disse para vocês colocarem na introdução do texto. Você tem que trazer o tema de forma contextualizada. O que é contextualizar? É trazer o tema para uma discussão, digamos, social, né? Colocá-lo em pauta. Depois ele usa essa estratégia coesiva aqui, a conjunção mas. Competência 4, hoje nós vamos falar sobre esses recursos aqui, pessoal.
Então, essa conjunção adversativa, poderia ser porém, todavia, vai trazer o quê? Uma contraposição de ideias, né? O mas, aqui, vai justamente trazer um outro ponto de vista, vai trazer uma frase contrária ao que foi falado anteriormente. E é justamente aqui em que ele vai colocar a opinião dele. É justamente aqui em que ele vai colocar a tese dele. Mas aqui também vale lembrar uma coisa. Esse daqui, gente, é um artigo de opinião. No artigo de opinião, é possível, pode-se usar o verbo em primeira pessoa. Vejo, eu quero. No artigo de opinião, um texto também de cunho argumentativo, e pode-se usar a primeira pessoa do singular, eu. Mas no texto de vocês do Enem, não. Não pode. Então, por exemplo, aqui, se você fosse escrever isso, mas eu quero esclarecer. Você não pode escrever na redação do Enem, mas eu quero esclarecer. Uma possibilidade é você escrever assim, mas é importante esclarecer. Porque quando você usa o termo, mas é importante, né? Em vez de eu quero, você já está o quê? Impessoal, colocando o verbo de forma impessoal, né? Da forma que o texto da Enem deve vir. Em vez de vejo muitas pessoas, a gente poderia começar com o quê? É notável muitas pessoas, né? Vemos, né? No primeira pessoa do plural, é importante. Mas vamos continuar. Qual é a tese dele que ele vai defender? Quero esclarecer que esses estudantes continuam tendo direito às cotas. Com pandemia ou não, existem as cotas, esse direito. Porque o ingresso nas universidades, institutos federais, usa. O ingresso usa. Né? Por isso que ingresso aqui singular, o verbo singular. Usa sim, olha a ênfase aqui, os resultados do Enem, mas se dá pelo SISU, ou pelo Sistema de Seleção Unificada. Né? E aí o que ele vai dizer? Qual é o fato? Desde 2012, a Lei Federal 12.711, chamada Lei das Cotas, reserva metade de vagas em cada curso superior federal a quem faz ensino médio inteiro em escolas públicas. São essas cotas sociais. Então, mais uma vez, só para a gente fechar aqui, a introdução dele, ele contextualiza esse problema e ele vai o que agora? Dizer que as cotas continuam abertas, né? Então, tipo assim, esses alunos precisam ter essa mentalidade de encerrarem e finalizarem o ensino médio, vocês, para o quê? Para justamente poderem ingressar no ensino superior. Apresentei aqui de forma bem rápida a questão que vai ser a competência 4. Por exemplo, esse elemento coesivo aqui, o mas, que justamente estabelece uma ligação de adversidade entre o período anterior e o seguinte, tá? Aqui o mas aparece novamente. O porquê também vai ser um elemento coesivo que vai fazer referência à quarta competência, né? Porque é justamente essas ligações entre frases, né? Entre parágrafos. Nós vamos ter aqui, no caso, uma conjunção subordinada, né? Explicativa, não é isso? E aí vamos agora ao desenvolvimento do texto. Muita gente não sabe disso e afirma que, em vez de cotas étnicas, deveríamos ter cotas para os mais pobres. Pois é, elas já existem. Os mais pobres geralmente cursam em escolas públicas. Vocês têm cotas. Não podemos, nós temos cotas, né? Eu fui aluno de cota, escolas públicas. Todo mundo pensa que cotas, né, são só para quem grupos de cor, né, de pele, não é. As cotas étnicas são um subconjunto dessa metade, ou seja, afrodescendentes, indígenas e seus descendentes só se beneficiam de cotas se tiverem feito todo o curso de ensino médio em escolas públicas. E tem direito a um percentual dessas vagas na proporção da sua população no estado em que está o curso desejado. Não é fácil assim também não, tá? Mas que fique claro, o Enem não tem cotas. Ele apenas dá as notas. Com base nelas, o aluno interessado se inscreve no SISU para escolher o curso em que deseja estudar. Né? Vamos continuar aqui. É bem curtinho, gente, o texto. As cotas estão no SISU e não no Enem. Assim, mesmo que os alunos de escolas públicas tenham aproveitamento inferior ao esperado, que é o caso da gente, né? Neste ano, 2020,
por não terem podido acompanhar o ensino remoto emergencial, por conta da falta de um computador, um smartphone, não ter acesso à internet, banda larga, onde moram, continuam com direito a metade das vagas do ensino superior federal. Gente, isso aqui é muito importante. Eu vou copiar e botar aqui para vocês, queridos alunos, que a gente não pode esquecer disso daqui, nem desistir dos nossos sonhos, viu? De forma nenhuma. Vamos lá. Daí decorrem 3 coisas. Primeira, acalmem-se um pouco. Vocês continuam com direito moral e legal às políticas de inclusão social no ensino superior para tornar nosso país mais justo e mais diverso. Vocês que estão assistindo essa aula. Aí, olha só, ele vai usar esse argumento aqui, ó. A revista Piauí publicou em outubro uma reportagem tocante, O Ano da Luta, sobre jovens pobres que sem aulas presenciais têm dificuldade em estudar. Mas não desanimem. Olha os imperativos, gente. O que façam? Estudem. Ninguém desista de seu futuro. Ele está assegurado pelo compromisso que o Brasil assumiu em lei de lhe dar oportunidades. Vamos copiar isso aqui de novo, para vocês não dizerem, não, é só o Rodrigo que fica falando isso aqui pra gente. Não. Temos aqui uma pessoa importante nos dizendo isso, né? Só um momento. Né? Tá aqui, ó. Vou ler até, eu achei lindo esse parágrafo, olha aí, ó. Daí ocorrem 3 coisas. Primeiro, acalmem-se. Vocês continuam com direito moral e legal às políticas de inclusão social no ensino superior para tornar o nosso país mais justo e mais diverso. A revista Piauí publicou em outubro uma reportagem tocante, O Ano da Luta, sobre jovens que sem aulas presenciais têm dificuldades em estudar. Vocês estão com dificuldades, mas não desanimem. Estudem. Ninguém desista de seu futuro. Ele está assegurado pelo compromisso que o Brasil assumiu em lei de dar oportunidades para vocês, apesar desses problemas que temos enfrentado esse ano. Segunda, dirigentes de instituições de ensino superior, preparem-se no ano que vem para atender alunos que entrarão na dificuldade com as chagas desse ano de pandemia. Aqui ele está falando para outro público, né? Vários terão menos conhecimento, todos terão mais sofrimento. Ninguém mesmo, nem os ricos, chegará ileso ao pós-pandemia. Preparem-se, acolham. Estão vendo aí? Terceira, acalmem-se, mas mobilizem-se. O atual governo deixa claro, com palavras e atos, que não tem preocupação com os mais pobres. Pode ser que baixe uma medida provisória na véspera das matrículas, subvertendo o SISU e desviando para os mais ricos as vagas criadas na enorme expansão do ensino superior federal após 2003. É uma possibilidade. Se isso acontecer, olha o recurso coesivo, devemos estar prontos para lutar, inclusive pressionando quem de direito, quem? O Supremo, a presidência do Congresso, para impedir a destruição dos sonhos de quem merece a oportunidade de ter uma vida melhor. É isso daí. Tá. Então vamos lá, fazendo aqui uma breve revisão sobre as competências que a gente estudou até agora. Na competência 1, nós temos uma competência voltada às questões linguísticas. Então a competência que vai avaliar aspectos como pontuação, ortografia, acentuação gráfica, sintaxe, é o que eu sempre falo, né? Ou seja, a ordem dos elementos na frase, questões de regência, né? Que a gente já tem uma ideia, né? Quais são os termos, as preposições regentes com cada palavra, regência nominal, regência verbal, né? A questão de concordância, vai cair tudo isso aí na competência de número 1. Na competência 2, nós vamos ter uma competência agora que vai olhar para o quê? Para o todo do texto, para o macro, né? Então é a competência que vai perceber se o candidato ele consegue escrever sobre o tema, é o primeiro ponto, se ele escreve sobre o tema, né? E se ele consegue desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Um texto dissertativo argumentativo que tenha pelo menos que tem que ter as 3 partes, uma introdução, os parágrafos, no plural, de desenvolvimento, e o parágrafo de conclusão, né? Então a competência 2 vai olhar para esses 2 aspectos, o tema e a estrutura do texto. A competência 3, que nós vimos na aula passada, é a competência que vai olhar justamente o quê? A escolha dos argumentos, né? Quais argumentos foram utilizados, né, para comprovar a sua tese, né, que é a sua resposta para o tema, certo?
como, principalmente, como esses argumentos foram alinhados no texto de forma a direcionar o leitor para a sua conclusão, não é? Que é justamente na conclusão onde vai ter a sua estratégia de intervenção, não é? Onde vai ter a sua, digamos, o seu posicionamento final, né? O que deve ser feito em relação ao problema. Então, isso é a competência 3 e hoje nós vamos estudar a competência 4. Então, vamos lá. A competência 4 é uma competência, digamos assim, linguística, uma competência que vai ter como olhar justamente a questão da coesão, certo? Ou seja, como que você utiliza elementos coesivos, né, referenciais, né, para você ligar as ideias no seu texto. Há pouco tempo, né, eu estava falando, por exemplo, quando você começa uma frase com a palavra mas, com essa conjunção que dá a ideia de adversidade, né, uma conjunção adversativa. É porque esse mas, ele está justamente fazendo a ligação com o que você está escrevendo com o que veio anteriormente. Então, esse mas, ele trava, né, essa estratégia de quê? De junção, né, digamos assim, de união, de coesão entre as frases do texto, né? Da mesma forma, por exemplo, quando você começa, isso acontece porque... Então, por exemplo, esse termo isso, né, esse termo catafórico, né, que retoma. Então, é justamente um elemento coesivo, certo? Então, assim, habilidade 4, competência 4, aliás, ela vai ser essa competência que vai ter esse olhar justamente direcionado, né, para a questão dos elementos de coesão, para ver como que está a coesão entre estes parágrafos. Vamos a ela agora. Olha só aqui. Colocar aqui desde o começo, né, a competência 4, né, do material que nós temos utilizado aqui nas nossas aulas. E aí vamos a ela. Tem aqui digamos aqui, um texto que eu achei fantástico, né, eles terem começado com esse texto, para vocês verem aqui, ó. E eu que nasci no sertão, e no sertão fui criado, estou à vontade, pois de casa para o roçado, foi através de cordel, né? Foi através de cordel que fui alfabetizado. E quando fui para a escola, já tinha boa noção. Hoje, após ler muitos livros, já cheguei à conclusão de que é muito relativo o assunto educação. Todo mundo acha bonito aquele que sabe ler, sabe interpretar um texto, sempre sabe escrever. Desse modo, a vida fica muito melhor de viver. Mas eu conheço também quem só sabe escrevinhar. Mesmo texto, mesmo simples, não sabe interpretar. Então, olha só, elementos de coesão aqui. E, né? E, que dá essa ideia de adição, né? Pois, essa ideia de explicação, né? E, mais uma vez, aliás, o e quando, né? Essa ideia do tempo, né? A questão do tempo, né? Hoje, né? Porém, também, né? Aqui, de que é muito relativo, que todo mundo acha bonito aquele sabe ler, sabe interpretar. Desse modo, essa conjunção já conclusiva, né? Esse elemento, a vida fica muito melhor de viver. O mas, né? Que você vai ter aqui esse aspecto justamente de contrariedade, né? Da diversidade, né? Mas um texto bem escrito, né? Não consegue. Então, aqui só para vocês terem uma ideia. A competência 4, ela vai avaliar justamente como você utilizou esses elementos aqui coesivos para estabelecer uma relação de sentido. Vamos a ela. Aqui. Dizemos isso para lembrar a todos que, primeiro, textos com perfis diferentes podem ser enquadrados na mesma faixa de nota. Segundo, há inúmeras formas de realizar a coesão, mas serão valorizadas aquelas formas que dizem respeito ao funcionamento do texto de tipologia dissertativa e argumentativa, notadamente os operadores argumentativos. São aqueles exemplos lá, né? Vamos passar. Principais tipos de coesão, né? Não é bem isso daqui. Tabela esquemática, né? Olha só, substituição por formas, pronomes, verbos, advérbios. Isso aqui também, coesão sequencial, tranquilo, não precisa a gente ver agora. A coesão referencial, olha só. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população. Eles manipulam o comportamento. Aqui é o uso de uma coesão referencial, porque se eles fazem referência ao que? Algoritmos e robôs, né? Para evitar essa repetição. Observe o uso do pronome pessoal eles, que retoma algoritmos e robôs.
Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau, eu amo esse filme, gente, você não tem ideia, recebeu o cobiçado prêmio do júri. Lá onde? Esse termo aqui faz referência ao advérbio de lugar, em Cannes, na França, né? Esse advérbio aí. Tá bem, mas vamos à matriz de referência. Vários exemplos de pronomes, né? De elementos coesivos. Ok. Os operadores. Ok. Aqui também não... Para agora não vai ser importante. Agora sim. Chegamos aqui à matriz de competência. Vamos lá. Competência 4. Qual é? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que mecanismos são esses? Mecanismos de coesão. Então, o candidato nessa competência tira um 0 se o candidato não sabe articular as informações. Pelo amor de Deus, né? Se não sabe ligar uma informação à outra, né? 0. Por mais que os parágrafos estejam... Por mais que o texto pareça dissertativo argumentativo, por mais que essa pessoa escreva bem no sentido de pontuação, ortografia, acentuação, ok? Por mais que as ideias usadas sejam interessantes, mas se não sabe utilizar, não sabe articular, ou seja, juntar essas ideias, 0. 1. Articula parte do texto de forma precária. 2. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado de recursos coesivos, né? Articula as partes do texto de forma mediana, mais ou menos, com inadequações, e apresenta um repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 4. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. E aqui, como é que vocês vão se sair quando vocês forem escrever? Vocês vão aprender a articular bem as partes do texto. Partes, quais são elas? Introdução, desenvolvimento, conclusão, além de vocês apresentarem um repertório diversificado de recursos coesivos, né? Ou seja, de conjunções, de preposições, de numerais, de elementos catafóricos, né? Anafóricos, não é isso? E aqui a gente vai ter uma grade específica, né? Pronto, vamos ficar só até aqui mesmo, né? Grosso modo, né? A competência vai ser essa daqui.